Boa noite, irmãos. Paz, vocês estão bem? Vai ficar melhor? Aleluia. Eu sempre tenho me apegado a essa palavra, irmãos, que é segundo a expectativa que está no nosso coração, né? A gente tem que sempre estar com expectativa grande em tudo que nós formos fazer, independente de ser no reino de Deus ou na nossa vida secular. Nós precisamos ter uma expectativa. Nós precisamos ter um foco, né? Uma direção. E você não veio aqui hoje à toa. Esse dia 7/11 de 2023 não é um dia qualquer para a sua vida. Deus planejou algo para a sua vida nessa noite. E independente do que eu fale ou faça aqui nessa noite, está acontecendo na sua vida. Está acontecendo. Deus te viu esse dia no calendário dos seus dias, e Ele planejou algo muito grande para a sua vida. Deus me chamou antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Quando eu era pequenininho, desde pequeno, toda palavra que as pessoas falavam em relação a mim, falava: você vai ser pastor, você vai ir para a igreja, você vai fazer isso. E sempre foi confirmando, até o dia de hoje. Hoje mesmo o Fran me chamou de pastor. Então, irmãos, eu vim congregando, vim andando na igreja por muito tempo, segui com meus pais na igreja, recebi muita palavra, orei muito e fiz, né, a minha caminhada na igreja. E em determinada época, na minha juventude, eu decidi sair. Vocês vão entender por que vamos chegar no assunto de oração. Comecei a me envolver com umas amizades e comecei a ir para o mundo. Comecei a beber, comecei a andar em festa e cheguei em lugares muito perigosos, lugares que não era para mim estar. E por algumas vezes minha vida ficou em risco, porque estava em ambiente que pessoas estavam usando drogas, arrumando confusão com outras pessoas. E o que me salvou, irmãos, foi um joelho de uma pessoa muito importante para mim, que era minha mãe. Ela nunca desistiu. Ela nunca desistiu, irmãos. Ela estava sempre orando, ela falou: eu não tenho um filho para o mundo. Ela declarava constantemente isso. E muitas vezes, irmãos, eu não sei o que você está crendo, não sei se você já se cansou de orar em relação a algum problema que você está enfrentando, ou em relação a algum familiar que você está orando por ele. Eu peço a você, não desista. Não desista. Fique firme. Declare. Tem uma palavra no seu coração que tem que estar saltando na sua boca. Assim como minha mãe falava que os filhos dela não eram para o mundo. Irmãos, eu tenho 8 irmãos. É uma família grande. Se você for olhar assim pela matemática, era muito fácil de um se perder. Eu tive a notícia mesmo hoje que um primo meu mesmo de 28 anos faleceu devido a andar o mesmo caminho que eu andava, né, que eu andei. Então, irmãos, a expectativa e aquilo que está dentro do seu coração, a confiança e a fé, ela vai fazer coisas poderosas, ela vai ecoar, né? É como se ela estivesse constantemente ecoando. Aquela oração que você fez há anos atrás, ela está ecoando. Portas estão sendo abertas, coisas estão sendo destravadas, caminhos estão sendo trilhados. E você vai ver acontecer. Talvez você pensasse que deveria ter acontecido há 1 ano atrás, ou quando você orou. Mas não é conforme a gente pensa, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Ele está lá no futuro. Ele sabe o momento certo, o caminho certo, a hora certa. Como que você precisa se preparar para chegar naquele lugar que você está crendo. Então, nós precisamos estar com essa expectativa e com
com essa determinação de estar sempre mantendo a nossa oração constante. É um assunto que deveria ser é o principal. É o principal porque a gente precisa buscar. Jesus, ele sempre estava orando. Ele sempre reservava um tempo de oração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Em Mateus 6, versículo 5, abaixo vai ter uma oração modelo. E ali, como Jesus estava num treinamento com aqueles discípulos, ele estava em treinamento com aquele povo, ele trouxe esse sermão ali da montanha. E quando ele vem falar de oração, ele traz dois alertas, né? O primeiro está aqui no versículo 5. Ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, né? Então, Jesus, ele estava ali com aquele povo e ele estava observando o que estava acontecendo ao redor. E ele falou: eu preciso ensinar esse pessoal a orar. Eu preciso ensinar esses discípulos a orar. Porque lá, quando a igreja for estabelecida, essas pessoas precisam estar com essa vida de oração bem segura. Ele precisa estar com o ensinamento correto em relação à oração. E ele veio e fala: vocês não precisam fazer como eles, que querem se amostrar, que querem aparecer na oração, né? E ele traz essa problemática. E ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aí toda vez que você tem que ir para um quarto orar? Não, irmãos. Jesus queria te ensinar que você precisa ter uma comunhão íntima com Ele, com o Pai. Eu tenho certeza que vocês têm uma pessoa que vocês amam muito mesmo. E eu tenho certeza que vocês não gostam de ficar sem um dia em comunhão com Ele, né? Então, da mesma forma, nós precisamos estar em comunhão com o Pai. E o que é que nos atrapalha de ter essa comunhão? As interferências. Tem algumas coisas que interferem a nossa comunhão com o Pai. O pecado, não é verdade? As coisas que nos rodeiam, né? Internet, televisão, os afazeres da nossa vida. Essas coisas todas podem interferir. Porque, irmãos, hoje, no lugar onde a gente está inserido, para a gente ter comunhão com o Pai somente através do Espírito Santo. É só através do Espírito Santo. Por isso que uma oração não é algo qualquer. Não é só, Deus, obrigado, vou dormir. Não, irmãos. Cada vez que você fala para o Pai, tem a Trindade envolvida. Tem algo poderoso, espiritual envolvido cada vez que você fala com o Pai. Cada vez que você fala com Ele, tem algo poderoso. Você vê que aquela igreja primitiva, ela orava ali, e quando eles estavam naquele coisa ali, tremenda ali, num só pensamento, num só coração, tremia o lugar. Tremia o lugar. E hoje, irmãos, acontece a mesma coisa. Talvez não vai tremer isso aqui para não cair, irmãos, mas está acontecendo no mundo espiritual. Está acontecendo algo, irmãos. Está acontecendo. A pessoa que você orou para que ela venha se converter, que ela venha estar aqui, comece a ver ela aqui já. Está acontecendo, comece a ver. Ela vai estar aqui onde eu estou. Se ela tiver chamado para isso. Amém, irmãos? Amém? E eu sei que algumas coisas aconteceram no mundo, né, irmãos? Para que
Satanás, ele é muito especialista nisso. Ele faz de tudo para interferir essa comunhão. Ele faz de tudo para que você se distraia. É o tempo todo. Ele levanta situações, ele levanta problema, ele coloca algo na sua frente, assim como um outdoor, piscando, para que você não olhe para o alvo. Uma distração grande. Obrigado, pastor. Ele coloca uma distração para te tirar do alvo. Sabe por quê, irmãos, que ele faz isso? Porque ele conhece o poder da oração. Ele viveu gerações e gerações, ele viu gerações e gerações passando. E pessoas que se dedicaram à oração, pessoas que se esmeraram em orar, pessoas que se esmeraram em buscar o Senhor, pessoas que entenderam esse propósito da oração. E essas pessoas, elas são responsáveis por eu e você estar aqui. Né? E ele sabe o que aconteceu, o que houve, por isso que ele tenta te impedir de ter essa comunhão com o Pai. E a coisa mais importante da nossa vida, mais importante, seja na igreja, seja na sua casa, é ter comunhão com Deus. Eu estava ali orando e Deus me fez lembrar. Meu tempo até zero ali, pastor? Não sei. Eu estava orando ali e Deus me fez lembrar. Por que a gente às vezes não recebe algo da parte de Deus quando a gente crê? É porque, como está escrito lá na palavra, para a gente, que a gente não deve ficar ansioso. A gente não deve andar preocupado. E às vezes o principal pensamento da nossa vida é se preocupar, é ficar ansioso. Deus, Ele te criou, irmãos. Ele te viu antes que você fosse formado. E sabe o que Ele fez? Ele pegou o penhor maravilhoso que é dele e colocou dentro de você. Será que a gente precisa estar satisfeito, irmão? Tem mais alguma coisa que precisa chegar até nós que vai nos completar? Nada nessa vida. Tudo que está aqui vai passar. Tudo. E todas essas coisas virão no dia que nós esquecermos das preocupações, deixar a ansiedade de lado e somente adorar o Senhor, somente ter comunhão com o Pai, ter comunhão em oração, ter fidelidade ao Senhor, ficar firme com o Senhor. Quando a gente fizer isso, as coisas destravarão na nossa vida. Não porque nós queremos, eu quero morar numa mansão. Queremos, é bom, é maravilhoso, mas isso não é o principal na minha vida. Eu quero empreender e ser um empresário grande. Amém. Mas isso também não é o primeiro na minha vida. O primeiro, a primícia de tudo deve ser Deus na nossa vida. A nossa primeira palavra que nós, quando a gente acorda, deve ser obrigado, Senhor. Tem que falar com o Senhor. Tem que ter comunhão com Ele. Porque a primazia, o primeiro tem que ser dele. Por isso que nós devemos dizimar, ofertar, porque o primeiro é dele. Porque nós falamos assim, vou entrar em dízimo e oferta falando de oração. Mas é porque Deus está dando essa direção. Porque muitas vezes nós falamos assim, nós temos uma conta para pagar. E esse dinheiro ia dar certinho. Irmãos, lance sua ansiedade ao Senhor. Lance a ansiedade ao Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. Porque Ele tem dado, irmãos. Vai chegar, vai sobrar, vai derramar para que você abençoe outras pessoas. Quando você tiver comunhão com o Senhor, quando você estiver numa vida correta diante de Deus, em comunhão, em oração, as coisas fluirão na sua vida. Fluirão de maneira abundante, irmãos, porque Deus é abundante. Tudo que você olha na natureza, tudo que você olha ao seu redor é abundância. É abundância, é abundância. Por que você fica preocupado? Não precisa se preocupar. Não precisa ficar ansioso. Tenha comunhão com o Pai e as coisas fluirão na sua vida. Tenha comunhão em oração. Quando você vier para a igreja, que tiver esse momento de oração, que aproveita. Porque existe, irmãos,
Eu tenho que fazer esse paralelo. Existem países que não podem fazer isso aqui. Existem países que estão agora em guerra, vocês mesmos sabem. E eles não têm como fazer isso aqui. Então aproveita. Cresça em Deus. Cresça em Deus. Que as coisas que Deus tem para a sua vida fluirão na sua vida. As coisas serão destravadas na sua vida. Na medida que você cumprir o propósito de Deus. Cumprir o ídolo de Deus. Cumprir o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Na medida que você sabe. Quando você sabe o que a palavra diz, esse conhecimento, ele te levará adiante. Ele te levará adiante. E não é diferente com a oração. Precisamos nos esmerar na oração. Irmãos, todo dia toda terça tem culto de oração e tem alguém ministrando em relação à oração. Tem, irmãos, porque nós precisamos aprender. Precisamos aprender. E eu dou graças a Deus por esta igreja ter isso. Porque muitas igrejas negligenciam essa parte. E o povo está perecendo. Porque nós precisamos orar assim como Jesus deu o modelo. Ensinou, falou, olha aqui, ó. Eles estão fazendo assim? Não faz. Eles estão fazendo assado? Não faz. O caminho é esse. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E por aí vai. Ele trouxe um modelo. E a partir desse modelo, as pessoas que seguiram aqueles ensinamentos que Jesus deu, cresceram, avançaram. Você vê a igreja primitiva ali, Pedro, quando ele faz aquela oração, quando ele faz aquele discurso, que a igreja começa ali, muitas pessoas salvas, cura, manifestando. E quando aquelas pessoas chegaram e viram que Pedro e o outro apóstolo, agora que me fugiu o nome, se não me engano é João, né? Estão ali na porta do templo, eles oram e aquela pessoa é curada. Eles ficaram atônitos, falaram, ué, nós não matamos Jesus? Isso acontecia antes. Aquela coisa que ele estava ensinando funcionou, está continuando. Vamos prender esses homens. E chegou até hoje, irmãos, o mesmo poder que estava operando na vida de Pedro, de João, de Jesus, opera na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Meu tempo está se esgotando, eu agradeço essa oportunidade e que você fique com essa palavra. Amém? Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!